O mangá e anime de Dragon Ball sem dúvida se tornou uma das obras mais importantes para a cultura do Japão e do entretenimento no mundo inteiro, conquistando milhões de fãs e inspirando incontáveis artistas. E hoje nós vamos então descobrir toda a história do gênio por trás disso tudo, Akira Toriyama. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. É um dos maiores gênios dos mangás, dos quadrinhos de maneira geral, né? O criador de Dragon Ball, de Dr. Slump e muitos outros trabalhos também, numa trajetória que durou 45 anos. O Akira Toriyama, que consolidou mesmo uma indústria de mangás no Japão inteiro, sabe? Simplesmente conquistou o mundo, como eu disse, com muitos fãs como eu, por exemplo. Eu imagino você também que está assistindo e ainda inspirando também milhares de pessoas, né, que se tornaram artistas também, e uma carreira sem igual mesmo. Então, no vídeo de hoje é uma homenagem para ele, que é um dos maiores autores de todos os tempos, galera. O cara foi considerado o sucessor do Osamu Tezuka, pelo próprio Tezuka, que basicamente é o criador da indústria do mangá, né, e é considerado o deus dos mangás. Então, o Toriyama, assim como o Tezuka, tem uma importância única mesmo para tudo que a gente vê de hoje de mangás e animes no Japão. Até porque o trabalho do Toriyama, né, a partir do trabalho do Toriyama foi essencial para conseguir consolidar essa indústria mesmo de mangás e animes também, e com produtos e tal, realmente tornando as obras verdadeiras franquias. E a cultura, de modo geral, do Japão foi totalmente transformada, né, influenciando outros autores fantásticos que a gente tem também, como o próprio criador de Naruto e One Piece. Então, galera, foi simplesmente um baque gigantesco mesmo quando eu fiquei sabendo que o Akira Toriyama faleceu. E realmente não tem como não sentir, né, galera? Além de um ídolo, a gente considera até essas pessoas como amigo, né? Que a gente conhece elas de verdade e até pela obra dele, que diz muito sobre ele também. Então eu fiquei tão triste quanto morreram outros ícones também para mim, como o próprio Michael Jackson, Roberto Gomes Bolanhos, a Carrie Fisher também, tipo, muitos nomes que impactaram de muitas formas, sabe? E sem dúvida o Toriyama foi um dos maiores de todos. Tipo, eu sempre admirei muito ele, sabe? Porque mesmo não conhecendo o Toriyama pessoalmente, as obras dele foram tão importantes, né? Mesmo pra mim, assistindo Dragon Ball todo dia, eu não queria perder nenhum episódio sequer. Então, ele fez parte da minha infância, faz parte da minha vida até hoje, nunca vai deixar de fazer, né? Então, é como se fosse um amigo mesmo. Não sei vocês, mas querendo ou não, pra mim, Dragon Ball sempre vai ser o meu anime favorito, né? Por muito tempo eu pensei nisso e não tem como não ser, porque Dragon Ball, sem dúvida, foi o anime que mais mexeu comigo, né? Aquelas músicas incríveis de Dragon Ball e cantando todas elas veio na minha mente e tal, e só ganha um significado ainda maior agora, né? Então, eu não consigo imaginar a minha infância, minha adolescência, minha vida sem Dragon Ball. Então, eu decidi planejar esse vídeo aqui, tentar fazer o mais completo possível para honrar mesmo o legado do Akira Toriyama. Então, ao mesmo tempo que eu conto sobre a criação de Dragon Ball, não tem como fazer isso sem contar a jornada dele, né? Então, hoje eu não vou pedir like, não vou pedir inscrição, mas caso você esteja vendo esse vídeo, eu só peço para você comentar, então, como que Dragon Ball marcou você, por que não, né? Diz aqui embaixo que eu quero muito saber, porque eu tenho certeza que tem muita gente, assim como eu, né, que sempre amou tudo que o Toriyama fez, né? Mas vamos lá então relembrar a vida desse grande gênio mesmo da nona arte. A história do Akira Toriyama nos mangás começa desde a infância dele, né? Quando ele já era fascinado mesmo em desenhar, ele sempre gostou muito de desenhar e ele foi tendo algumas inspirações ao longo da infância dele, bem diferentes, né? Conforme ele foi crescendo. Por exemplo, quando ele assistiu ao filme 101 Dálmatas da Disney, que ele ficou encantado com isso, né? Loucura como que a Disney influenciou mesmo os artistas lá no Japão, né? Muito interessante essa ponte da animação com, então, os mangás. E do mesmo jeito, o mangá Astro Boy, né, do Osamu Tezuka, foi também outra grande inspiração para o Akira realmente pegar gosto de mangás, né, de começar a se tornar um leitor para depois, então, se tornar um mangaka. Mas antes disso, ele já chegou a ter um emprego também numa empresa de design, né, que ele não gostava nada, então ele acabou desistindo
para aí se tornar um artista de verdade. E tudo começou quando ele foi se candidatar para um concurso que teria um prêmio em dinheiro, já que ele estava sem emprego, né? E para falar então de Dragon Ball, a gente precisa também falar sobre o primeiro sucesso mesmo do Akira, que foi o Dr. Slump, né? Que já era um verdadeiro fenômeno então no Japão antes do Dragon Ball surgir, né? Ele começou a mudar então a partir disso a forma, né, que a editora Shueisha trabalhava mesmo, sabe? Mudou tudo, reformulou tudo por causa de Dr. Slump. E as coisas começaram a mudar quando ela lançou a revista Weekly Shonen Jump, onde saíram, então, semanalmente essas histórias, né? E o mercado de mangás mudou mesmo totalmente, porque eles entenderam que ao ter um mangá de sucesso, né, ele também precisaria ter um anime. O mangá precisaria ter um anime. Então, para os dois, inclusive, se impulsionarem, né? E claro, já existia animes antes, mas essa ideia dos dois serem lançados simultaneamente era novidade, né? E também foi a partir de Dr. Slump que as editoras começaram a prestar mais atenção no merchandising também das obras, né? Nos produtos derivados e tal. Então essa foi uma virada de chave muito grande que a gente teve a partir de Dr. Slump. Tudo começou nessa época, né? E depois dessa série de sucesso a gente teve aquele que seria então a maior obra de todas do Akira Toriyama, né? E ele nem fazia ideia disso. O Dragon Ball, que foi lançado em 3 de dezembro de 1984 e nasceu de um jeito bem inusitado também, né? Porque o Akira, ele tinha uma máxima na vida dele muito grande, que era a preguiça. É isso mesmo, ele era muito preguiçoso. Então, para facilitar todo o trabalho que ele tinha, né, com o Dr. Slump, ele decidiu encerrar o mangá, ele não queria continuar. Então, o que acabou levando, então, por a pressão dos editores de criar um novo mangá depois disso, né? Já que Dr. Slump fazia tanto sucesso, a condição era então que ele criasse um novo mangá para substituir. E claro que ele nunca imaginaria que seria tão grande quanto foi, né? Tanto que ele ia fazendo e decidindo o que ia acontecer com Dragon Ball enquanto ele ia lançando as edições, né? Colocando o objetivo das esferas do dragão, mas em geral ele imaginava que ia encerrar a série assim que eles encontrassem, né? Inclusive ele nem sabia o que os personagens iam pedir quando conseguisse, né? Então ele foi decidindo realmente tudo no improviso e tudo quando vinha na mente, né? Pelo que vinha na mente, e inclusive com uma inspiração também, claro, na antiga história chinesa, né? Jornada ao Oeste, que se passa então centenas de anos atrás, né? E conta sobre um conhecido rei macaco, né? E em Dragon Ball, tanto a transformação Ozaru e o próprio nome Son Goku, né? Que significa também rei macaco em chinês, confirma essa inspiração dele, né? E já a inspiração dele para as esferas do dragão não vem de um livro chinês, né? E sim de um livro japonês, o Nanso Satomi Hakenden, onde os 8 heróis lá da história acabam coletando 8 contas de oração budistas. E só por essa curiosidade também das esferas, né, que o Akira achava que a história ia se concluir, outro detalhe muito interessante que se liga a isso é que ao longo do tempo, então, o Akira Toriyama já tentou realmente acabar com Dragon Ball diversas vezes, né? Mas os editores sempre convenciam ele de continuar. E no fim das contas, mesmo o mangá na fase de ouro mesmo, né, com o Toriyama, durou por quase 11 anos, de 1984 até 1995. Mas voltando um pouco aqui, então, lá no início da criação de Dragon Ball, né, porque mais de um ano depois do mangá lançar, a gente já teve um anime clássico estreando também, em 1986, e já foi simplesmente um sucesso estrondoso mesmo desde o início, né, isso popularizou ainda mais o mangá. E aqui no Brasil, né, inclusive passou em praticamente todas as emissoras, né, na Band, com o famoso Band Kids, saudoso Band Kids, na Globo, no SBT e também nos canais fechados como o Cartoon Network, né, que eu também já vi bastante. Então, ainda mais quando eu ia na casa do meu avô e tava passando, né, era muito bom quando isso acontecia. Muitas memórias boas mesmo de ir lá e tá passando Dragon Ball, porque eu não tinha TV a cabo na minha casa, então quando eu ia para alguma casa que tinha, era sempre bom ver desenhos, que era muito louco para mim também passar desenho depois da manhã, sabe? Ou da manhã e da tarde, no máximo, passava nessas TVs abertas, mas nesses canais fechados tinha canal tipo Cartoon Network que passava o dia inteiro. Então sempre para mim foi muito louco ver desenho passando de noite, sempre foi muito diferente isso. Então dá para ver que outra questão sobre o Akira Toriyama, a importância dele, né, é justamente como que ele conseguiu popularizar os animes, os mangás e animes ao redor do mundo, né? Já que o mangá de Dragon Ball ele foi para mais de 40 países e o anime para mais de 80. Então, durante essa fase
fase na revista Weekly Shonen Jump, né, o Akira bateu todos os recordes possíveis de vendas com Dragon Ball, tanto que essa época ficou conhecida realmente como a Era de Ouro da Jump, né? E uma peça central nessa história toda, né, que muita gente esquece também, que foi importantíssimo para as fases de Dragon Ball. Esse editor, o Kazuhiko Torishima, que se tornou o CEO da Jump depois de um tempo, né? Ele foi realmente aumentando o cargo e tal, mas ele foi primeiro um editor também que foi fundamental até para outros animes que provavelmente você adora, mangás e animes, né? Como, por exemplo, Naruto, One Piece, Bleach. Realmente ele passou por várias fases de ouro na Jump mesmo, e hoje em dia ele está em outra editora, né? Mas foi ele então que foi a pessoa que descobriu o Toriyama e chegou a dar uma oportunidade para ele depois, né? Quando o Toriyama ele se candidatou para um concurso, né? Que nem eu falei antes, com uma história que fazia uma paródia de Star Wars. Liga só, que loucura, né? E no início ele até foi recusado, né? O que serve de lição para todo mundo aí que quer perseguir algo que você quer muito. Ele foi recusado e tal, porque o próprio editor falou que o desenho dele ainda era ruim, né? Mas mandou uma mensagem para ele falando para ele não parar. E ele não parou, então ele realmente, depois de um tempo, ele conseguiu o seu primeiro mangá de sucesso, que foi o Dr. Slump. E para dar então um breve panorama mesmo da história dessa revista que publicava Dragon Ball, né, a Weekly Shonen Jump, foi lá que começou uma coisa muito comum no Japão até hoje, que são aquelas pesquisas que eles fazem de satisfação do leitor, né, com uma nova história. Quando lançam uma nova história, se ela deve ou não continuar, né. Começou ali, e do mesmo jeito a estratégia também de manter os autores que eles vão descobrindo, né, que eles descobriram na época, Shonen Jump, trabalhando só para eles, para as outras revistas concorrentes não conseguirem pegar o autor depois dele fazer muito sucesso. Então isso foi fundamental também. E por que eu tô falando isso? Porque as pesquisas foram tão importantes também nessas pesquisas de satisfação, porque foi a partir dessas pesquisas que eles conseguiram os 3 temas que precisavam ter em todas as histórias: amizade, esforço e vitória. E foi essa decisão que deu então um diferencial e fez a Shonen Jump conseguir se comunicar com vários jovens, com milhões de jovens, né? Tanto que, para quem não sabe, Shonen é jovem, significa isso, né? Então é voltado para esse público. Eles conseguiram se comunicar com muitas pessoas com isso, porque nas perguntas que eles fizeram, nas pesquisas, esses 3 temas foram os mais ditos por todo mundo, né? Então foi exatamente focando nesses 3 temas que a partir daí eles conseguiram dar esse foco, né, ter isso como base para todos os títulos que viriam depois, né, e conseguir se diferenciar então, tanto que eles viraram líder absoluto do mercado no Japão. Então, tipo, galera, com todo esse contexto dos bastidores do início do Akira Toriyama se tornando mesmo um mangaka, né, a gente vai então agora para como ele teve a ideia em si do Dragon Ball. Porque, bom, a questão era que o Toriyama era muito fã de Kung Fu, né? Principalmente de filmes de Kung Fu, como Operação Dragão, do Bruce Lee, o Mestre Invencível, do Jack Chan. Então, esses dois que ele diz que viu mais de 100 vezes, inclusive, né, os filmes. Então, a partir disso, ele decidiu criar, então, novamente por sugestão do editor dele, ele resolveu criar um mangá chamado Dragon Boy, em 2 partes. E por isso, por causa do Operação Dragão, inclusive, que ele colocou depois Dragon Ball, porque a ideia já estava aí desde o início, né? E o personagem de Dragon Boy já era muito parecido com o Goku, né? Mas sem o cabelo espetado e a cauda de macaco também, que inclusive o Toriyama só colocou de novo por causa do editor dele, né? O Kazuhiko Torishima, que eu falei. Já que esse editor disse pro Toriyama, então, que deixaria o visual mais interessante, né? Porque sem a cauda parecia simples demais, por mais aleatório que isso possa ser, né? Colocar uma cauda de macaco ali. Então, toda a mitologia dos Saiyajins começou só como uma sugestão do editor, né? O que é surreal. Isso porque os editores também na indústria do Japão, né? Eles têm um papel mais decisivo ainda, sabe? Eles realmente estão ali para fazer de tudo pela obra também e ajudar ali o autor, orientar diversas vezes, não tentando impor demais as coisas, mas tentando achar o melhor e muitas vezes auxilia mesmo o mangaka, e foi fundamental todos os editores que o Akira Toriyama teve, né? Então a gente já vai falar e se aprofundar mais sobre isso também. Mas é claro, né, que essa ideia do Dragon Boy, então, virou o Dragon Ball que a
a gente conhece hoje, né? Que nos primeiros números, inclusive, não fazia tanto sucesso ainda, né? Mas com o tempo foi mudando mesmo, quando ele, de novo, foi seguindo mais uma ideia do editor de dar mais camadas pro Goku, né? Porque o Goku era um personagem mais simples mesmo, então ele decidiu fazer o personagem ir evoluindo de poder ao decorrer dos capítulos, o que foi genial, porque, tipo, se você pode parar pra pensar hoje que é super comum isso acontecer, né? Você já viu em vários animes, mas foi Dragon Ball que começou tudo isso. E a partir daí, todos os outros mangás usaram a mesma ideia que o Akira teve, né? Então já dá pra ver como que o Dragon Ball influencia tudo mesmo, né? E a primeira vez que isso acontece foi no arco de torneio de artes marciais, quando o Goku vai até a luta final, né? E perde pro Mestre Kami. E foi aí que Dragon Ball deslanchou de vez, porque ele foi inaugurando esse conceito, né, dos torneios, que ia acontecer cada vez mais vezes ao longo da saga inteira de Dragon Ball, né? Que sempre foi algo icônico mesmo e que os fãs sempre adoraram. Então, tipo, é outra coisa que não era muito comum de fazer um arco inteiro, pelo menos, focado no torneio, né? Claro que tinha outros mangás que faziam torneio também, como Hokuto no Ken, mas o Dragon Ball popularizou demais tudo isso, né? Realmente fazer um arco centrado só em um torneio de artes marciais, né? Então foi a partir do ponto do torneio que foi aumentando cada vez mais a popularidade do mangá, né? Então por isso também acumulou mais trabalho pro Toriyama. E como ele usa a máxima da preguiça na vida dele, né? A gente teve a primeira vez que o Toriyama ele considerou mesmo parar com o mangá já na saga dos Saiyajins, né? Lá naquela época, na saga dos Saiyajins, ele já tinha pensado nisso. Até por isso ele mata o Goku nessa saga, né? Mas no fim das contas, isso só fez a popularidade do mangá aumentar ainda mais. E nessa época, como eu falei, né? O anime ele rolava, né? Ao mesmo tempo que o mangá. E a Toei Animation então decidiu encerrar o anime, né, original para se focar na nova fase das histórias com um novo nome, né, que era essa fase que o Goku já estava mais velho, né, já estava adulto. E eles até pensaram, para diferenciar então os dois animes, um subtítulo, como A Grande Aventura de Son Gohan, porque eles imaginavam então que o Gohan ia ser o novo protagonista de lá para frente, né. E mais por causa dos OVAs, né, os filmes de Dragon Ball, eles que já tinham subtítulo, né, eles decidiram não seguir essa ideia. Então o Z de Dragon Ball Z veio mais uma vez de um desejo do Toriyama de encerrar a série também, né? Já que eles pediram a opinião dele, né? Ele só sugeriu o Z no título por ser a última letra do alfabeto. Então dá essa ideia de fechamento, né? Que depois disso não ia ter mais nada. Dá para acreditar nisso? E o próprio Toriyama revelou isso numa entrevista, né? Que inclusive aparece no livro, foi lançado lá em 2005 pela editora Conrad, a enciclopédia de Dragon Ball Z, a lenda de Son Goku, quando eles perguntam pro Toriyama, né, de onde vinha o nome Z, se era de um energético que ele tinha visto, e ele desmente isso, porque ele só queria finalizar o mangá. Então já dá pra ver que o Toriyama ele era uma figura mesmo, né, na vida real, ele sempre tentando dar algum jeito de facilitar mais a história também. Ao mesmo tempo que, mesmo se não fosse a intenção dele, deu um toque genial para Dragon Ball, que dá uma particularidade, uma personalidade para Dragon Ball que nenhum outro anime tem, né? Então depois da saga dos Saiyajins, né, foi na saga do Freeza, então, que o Toriyama tentou de novo terminar Dragon Ball, mas ele não conseguiu, né? E sem dúvida um dos detalhes mais inusitados também disso tudo é que o Super Saiyajin também só foi criado depois do Toriyama ver as transformações dos personagens dos tokusatsus no Japão, né? Então dá pra ver também como isso influencia o Toriyama, mas ele também decidiu fazer isso porque dava muito mais trabalho para encher de preto, né, o cabelo do Goku toda vez que ele desenhava, né, os mangás. Então, como as páginas eram em preto e branco, né, a transformação não teria que ter nenhuma cor e tal, ele podia gastar menos tempo desenhando o cabelo do Goku, né? Até porque os mangás eram semanais no Japão e são até hoje, né? Então é uma produção insana mesmo. Então dá pra ver que ele levava o lado da preguiça a sério mesmo, mas não dá pra julgar também, porque lá é um nível absurdo mesmo que às vezes eles têm que trabalhar. E um mangá do tamanho de Dragon Ball, com certeza a demanda era gigantesca, né? Mas o bom é que mais uma vez esse lado do Toriyama, né, que só ele tinha daquele jeito, o mais louco é que isso ajudou muito Dragon Ball, como eu disse, né? E também ajudando nas reviravoltas também que ele fazia, porque ele fazia as reviravoltas para se desafiar também e ir contra as expectativas do público, que o público comentava nas cartas que enviavam e nas mensagens que mandavam para ele, né? Tudo que o público pensava que ia ser, ele fazia o contrário. E os editores foram essenciais para isso também, né? Já na saga dos Saiyajins, outro editor importante ajudou o Toriyama, chegou ali para ajudar, que foi o Yu Kondo, né? Que depois de um tempo
também foi essencial na criação das formas do Cell e do próprio Trunks do futuro, né, que a gente vê. Então depois da saga Saiyajins, da saga do Freeza também, a terceira tentativa do Toriyama de finalizar o Dragon Ball, então, foi na saga do Cell, né, que muita gente até achava que foi a primeira tentativa dele, mas aqui já foi a terceira e por isso ele também já mata o Goku mais uma vez, né. E no fim dessa fase, o editor Yu Kondo, então, que foi bem importante, também sai e aquele primeiro editor, o Kazuhiko Torishima, convence então o Toriyama a continuar com o Dragon Ball pelo menos mais um pouco. E é aí que a gente tem então a saga do Majin Buu, quando foi também que o novo editor Fayuto Takeda, que foi a pessoa que deu mais liberdade mesmo pro Toriyama fazer a história que ele queria em Dragon Ball, ele chegou para colaborar, né? Só que o problema disso, de tanta liberdade, que não parece problema, né? Realmente não é, mas foi algo bom também para você ver como é diferente a indústria no Japão, porque dá para ver que vai surgindo várias inconsistências nessa saga, né? E um editor que se envolvesse mais, ele poderia resolver, se ele fosse que nem os outros que eram bem mais próximos, né? E ajudavam na produção e tal, com umas ideias para os personagens e às vezes insistindo um pouco pro Toriyama fazer algumas coisas, né? Então basicamente essa foi a jornada do Toriyama ao longo desses arcos de Dragon Ball, né? Porque depois do Dragon Ball clássico que a gente conhece, todas essas fases do Z, né? A obra do Toriyama tem o seu primeiro fim oficial, né, em 1995, quando o mangá já estava no auge de popularidade, né? Inclusive foi essa popularidade que impactou todos os outros mangás da editora Shueisha, né? A partir disso, vários outros títulos famosos também, como Yu Yu Hakusho, Slandunk, Rurouni Kenshin, Video Girl Ai, One Piece, Naruto e muitos outros, eles foram influenciados diretamente, né, por Dragon Ball. Nem tem como discutir isso, né? Nem tem como desconsiderar isso. E para vocês terem noção, né, em números, né, o tamanho que foi o mangá de Dragon Ball ao longo de toda a publicação mesmo, pela revista Weekly Shonen Jump, de 1984 até 1995, eles venderam mais de 2,9 bilhões de cópias. Sério, bilhões de cópias. É inacreditável isso, né? Isso é inconcebível hoje em dia, né? E claro que a gente teve muito mais de Dragon Ball depois disso, né? Com Dragon Ball GT, Dragon Ball Super e, claro, todos os filmes também e games que já foram produzidos, porque, sem dúvida, Dragon Ball é a obra mais adaptada mesmo para todo tipo de mídia possível, né? Todo tipo de mídia diferente você pode ver Dragon Ball. Então, agora, pessoal, loucura pensar, né, que o Toriyama, ele estava envolvido em vários projetos, né? Supervisionando várias coisas e tal. Por exemplo, o último filme que a gente teve com a história dele, até mesmo o novo anime de Dragon Ball que vai lançar, né, o Dragon Ball Daima, e é até meio poético pensar também que do mesmo jeito que ele começou o Dragon Ball, né, com o Goku criança, ele vai deixar então como último trabalho essa série que também vai de novo ter os personagens versão criança, né? Tem uma vibe mais do Dragon Ball clássico mesmo, né? Então impossível, galera, não sentir saudade do Dragon Ball clássico depois disso, né? Do Z, do GT, do Super, de tudo. Só dá vontade de você assistir Dragon Ball, jogar os games de Dragon Ball de novo. A vida do Toriyama foi isso, as obras dele foram isso, e esses personagens, eles estão amados, né? Se você também é fã de Dragon Ball, Dr. Slump, até Chrono Trigger, Dragon Quest, que ele fez várias artes também, né? Todo o conceito dos personagens, eu convido você então para mostrar esse vídeo, né, para outra pessoa também, né, pra gente homenagear também e prestigiar a vida, a obra do Toriyama, né? Mostra para aquele amigo seu que ama Dragon Ball também, além de comentar aqui também sua experiência com todas essas obras incríveis que transcendem mesmo e fazem parte da nossa vida, né? Porque lendo os textos, inclusive, dos outros mangakas, né? Eu recomendo muito vocês lerem o texto do Masashi Kishimoto, o criador do Naruto, o que ele escreveu sobre o Toriyama, né? Mas eu vou deixar vocês aqui com o texto do Eiichiro Oda, né? O criador do One Piece, e o que ele fez, o que ele falou a respeito do Toriyama, porque eu acho que vale a pena vocês ouvirem também agora. Ele disse o seguinte, abre aspas, é cedo demais, o vazio é muito grande, a tristeza me invade quando penso que nunca mais o verei. Eu o admirei tanto desde criança, então lembro do dia em que ele me chamou pelo nome pela primeira vez. No caminho para casa, no dia que ele usou a palavra amigo para mim e para o Kishimoto. Lembro-me de ter ficado radiante junto com o Kishimoto. Também me recordo da última conversa que a gente teve. Eu fui um daqueles que assumiram um bastão desde os dias em que ler mangá era considerado bobagem
selvagem. E ele também criou uma era que adultos e crianças também podem desfrutar da leitura de um mangá. Ele nos mostrou o sonho de que o mangá poderia se espalhar pelo mundo. Era como assistir um herói avançando. Para não apenas mangakas, mas também criadores e de várias indústrias, a empolgação e a emoção da época da serialização de Dragon Ball devem ter enraizado a sua infância. Sua existência é como uma grande árvore. Para os mangakas de nossa geração que tiveram a honra de estar no mesmo palco que ele, as obras de Toriyama se tornaram cada vez mais importantes para mim conforme eu me aproximava desse mesmo palco. Cheguei até a sentir medo, mas estou apenas feliz em ver o homem distante novamente porque o amamos em um nível profundo. Com respeito e gratidão pelo mundo criativo que ele deixou para trás, oro pela paz de sua alma, que o céu seja o mundo alegre que ele imaginou. Fecha aspas. Muito obrigado, Toriyama, por tudo.